Galera, olha que curioso esse título de uma matéria publicado pela CNN aqui no Brasil. Mini SUVs, a onda indiana que pode enterrar de vez o carro popular aqui no Brasil. Faz muito sentido o título dessa matéria porque cada vez mais a gente está vendo as marcas tirando os carros populares de linha e investindo nos SUVs. Só que um novo segmento para assumir o posto do popular teria que ser um segmento mais barato de SUV. E ele já está sendo vendido, já tem modelo produzido em diversos lugares chamados de mini SUVs. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 mini SUVs que tem muitas e muitas chances de chegar aqui no Brasil. Alguns estão muito quentes ali, já estão sendo produzidos com data de lançamento e outros ainda estão mais frios. E eu vou explicar para vocês o porquê disso daí. Bora lá começar a lista. O primeiro deles está quente, que é um mini SUV da Nissan chamado de Magnite. Por que esse carro está quente? Porque aqui no Brasil a Nissan já tirou o March de linha, recentemente ela tirou o V-Drive, que era o antigo Versa. Então agora o único carro nacional produzido pela Nissan aqui é o Kicks. Então eu acredito que ela não vai ficar só com um modelo sendo feito aqui pra gente. Ela vai ter que colocar mais uma opção. E ela pode ser o Nissan Magnite. Ele é um mini SUV muito parecido com o Kicks na parte de visual, design, alguns itens também lembram bastante o carro. E por ser um mini SUV, ele está muito mais com cara mesmo de quase um Kicks do que um carrinho popular. Isso porque a lista de equipamentos e acessórios é muito recheada. Se a gente olhar para a parte de fora, o carro já tem o novo símbolo da Nissan, a nova grade, faróis em LED, além de um visual bem moderno, né? A parte de dentro, para vocês terem uma base, ele vem com ar-condicionado digital, central multimídia, painel de instrumentos digital e até internet com Wi-Fi e carregador de celular sem fio. Uma das coisas também que a Nissan vende nas versões mais completas do Kicks e vai fazer parte do Magnite é aquela câmera de estacionamento 360 graus, muito útil. A Renault também tem isso em alguns carros dela. A versão mais completa do Magnite, ela tem opção de motor 1.0 turbo de até 100 cavalos de potência, junto com o já conhecido câmbio automático do tipo CVT. Claro que as versões mais básicas tem motor aspirado, tem opção também com câmbio manual, mas isso é no mercado indiano. Aqui no Brasil, eu acredito que se esses carros começarem a fazer muito sucesso, as marcas nem vão querer vender com câmbio manual. Já vai ser tudo CVT mesmo, né? Com a única mudança ali, a lista de equipamentos mesmo. Faz bastante sentido, né, a Nissan deixar o terreno só para o Kicks, tirar os outros modelos populares e se preparar para construir o Magnite, né? Que pode sim ter a produção nacional na fábrica dela lá no Rio de Janeiro, até porque esse carro ele vai usar a mesma plataforma do Kwid, o que vai mudar mesmo a estrutura, tamanho ali, as dimensões do veículo, mas de uma certa maneira a plataforma é do hatch compacto mesmo. A data de produção e lançamento aqui no Brasil, a Nissan disse que está querendo fazer isso para 2022, ou seja, está bem próximo disso se tornar realidade. Agora vamos para o segundo da lista, esse já está saindo do forno, né? Já tem a data exata ali para poder ser construído aqui para gente. Que era um hatch compacto, agora virou mais um mini SUV. É praticamente um mini Cactus, o novo Citroën C3 que o grupo Stellantis já revelou. O carro vai ficar com muito mais cara de mini SUV mesmo, que até o visual ficou aventureiro, né? Novas rodas, novas dianteiras, novos apliques ali nas laterais, barras de teto e até a altura do solo foi ali caprichada. São 18 centímetros para quem gosta de carro alto. A Citroën tinha dito que ia sim produzir um mini SUV ao invés de um hatch compacto e para isso ela mudou totalmente um carro. A parte de dentro também, para vocês terem uma base, ela já adotou o novo visual dos carros da Citroën, mas com uma pequena diferença principalmente na central multimídia, que antes era posicionada no centro ali do painel e agora, nesse novo C3, ela vai ficar um pouco mais acima e vai ter 10 polegadas, é uma multimídia bem grande.
Junto com a parte de motorização, como ele foi feito para ficar realmente abaixo do C4 Cactus, a Citroën pode fazer duas coisas: manter o 1.6 aspirado que vai no Cactus e também pode colocar o novo motor que vai equipar Pulse e o 208, que é 1.0 turbo, né? A parte de câmbio, ou ela coloca o automático de 6 velocidades ou o CVT, que simula até 7, que também vai nesses dois lançamentos. Eu acredito que ela vai talvez trabalhar das duas formas, só que o motor turbo e o câmbio CVT talvez ficaria para as versões mais equipadas, mais completas do Mini SUV aqui C3. Esse tá tão quente aí, já tá saindo do forno, que a Citroën falou que no primeiro semestre do ano que vem ela já vai começar a produção do carro. No mais tardar ali, talvez abril, comecinho de maio, ela já começa as vendas desse carro na concessionária, que é o segundo Mini SUV da lista. Este terceiro aqui, ele tá um pouco frio, mas olha que coisa engraçada. A Chevrolet lançou o Onix lá na China, revelou o carro e depois fez no Brasil. Depois ela revelou um novo Tracker lá na China e depois o que ela fez? Também lançou aqui no Brasil. Este terceiro, chamado de Chevrolet Groove, ela fez a mesma coisa. Ela usou a base de um carro chinês e construiu um Mini SUV que inclusive já está sendo vendido aqui na América do Sul, em países como Chile e Peru. Porém, ela ainda não deu 100% de certeza se vai ser o Groove que vai chegar aqui no Brasil, e eu vou falar por quê. Mas em relação ao carro, dá pra ver que ele tem a nova identidade já da Chevrolet. A frente parece até um Equinox, né? Junto com uma lista de equipamentos e motorização um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil, até porque esse Groove, ele tem um motor 1.5 aspirado e um câmbio CVT que simula 6 marchas, né? Bem diferente de carro brasileiro da GM aqui. Nem com CVT ela trabalha. Mas a parte de equipamentos ela é bem recheada. Tem 4 airbags, tem ar-condicionado, tem opção com teto solar panorâmico, além das lanternas em LED, rodas de liga leve e tudo mais. Só que por que a GM talvez não faça de fato esse Groove aqui no Brasil e construa um Mini SUV talvez numa outra plataforma? Porque esse Groove aqui, ele usa a base do Joy, que é aquele antigo Onix, né? E a GM já trabalha, por exemplo, na construção do Tracker, usando a plataforma do novo Onix. Por isso que eu imagino que, se ela for fazer um Mini SUV, ela não faça o Groove nessa plataforma, mas ela desenvolva um Mini SUV, talvez, nessa outra base, né? Um mais moderno, mais atualizado. Até porque se esses carros começarem a fazer muito sucesso aqui no Brasil, eu acredito que a GM não vai querer ficar de fora. Ela vai querer produzir uma coisa para ficar abaixo do Tracker aí e também entrar nessa disputa de mercado. Já esse quarto da lista também tá quente, que é praticamente um irmão do Magnite, que é o Renault Kiger. A gente sabe que Nissan e Renault compartilham motor, câmbio, plataforma em muitos carros aqui no Brasil, então nessa situação ela não vai fazer diferente com a dupla. Ela aproveitaria também a base do Kwid para construir um Mini SUV, talvez com visual mais aventureiro, que inclusive já está sendo vendido lá na Índia, né? O Renault Kiger, depois do lançamento do Magnite, ele começou a vender, ele começou a ter muita procura também, e a diferença é que ele não é tão esportivo comparado ao Magnite. Mas a parte de motorização, por exemplo, ele tem o mesmo motor 1.0 turbo de até 100 cavalos, tem um tamanho parecido, uma estrutura parecida, câmbio automático do tipo CVT e até a parte de dentro lembra muito o carro da Nissan. Multimídia, os botões do ar-condicionado, painel, volante. A principal diferença vai ser realmente em design, em alguns itens na parte de fora, né? A gente consegue notar que o Kiger é muito mais aventureiro, é muito mais voltado ali para uma cara de Duster, Stepway, do que um Kicks, né? O Kicks tem um visual um pouco mais esportivo. Mas ela não descarta também a possibilidade de fazer esse carro que já está sendo vendido, conforme eu disse, lá na Índia. Aliás, a Renault, lá na França, a matriz confirmou que não pretende mais investir em Sandero, em Stepway, nem no Renault Logan, né, que passaram por uma modificação lá da Dacia
mas ela não está querendo fazer isso no Brasil. Ela está querendo investir num SUV compacto e tem grandes chances de ser o Kiger, e num SUV maior de 7 lugares chamado de Bigster, que já tem um projeto desenvolvido lá pela Dacia. Esse ficaria acima de Duster e acima de Renault Captur, mas a data de lançamento para esse segundo pode demorar um pouco mais. O quinto e último da lista, para mim, é um dos mais bonitos que tem, e esse tá morno. Já foi flagrado em testes aqui no Brasil, sem nenhum tipo de camuflagem, junto com o Hyundai Creta. Esse é o Hyundai Venue. Ele é praticamente um irmão menor do Creta. A parte de visual, design, a estética lembra bastante o último Creta que a Hyundai lançou, mas ele tem algumas diferenças, principalmente no tamanho, né? Ele é um mini SUV com um pouquinho mais de 4 metros de comprimento e um entre-eixos um pouquinho menor também do que o novo Creta. A parte de dentro lembra bastante o HB20, volante muito parecido, painel de instrumentos, os botões do ar-condicionado e até a central multimídia lembra do HB20, que vai passar por uma reestilização agora em 2022 também. Já teve foto aí flagrando o carro da parte das lanternas traseiras. Só que a Hyundai ela falou uma coisa interessante a respeito do Venue, que por sinal tem motorização 1.6 com câmbio automático de 6 velocidades e talvez para um futuro lançamento as versões mais completas receberiam um motor 1.0 turbo que ela já tem hoje, né? Na linha HB20 e na linha Creta também. Mas qual que foi a coisa interessante que a Hyundai falou? Segundo os executivos, eles disseram que a produção do HB20 e do Creta ela já está muito alta, muito comprometida. Então ela não conseguiria produzir mais um mini SUV sem algum tipo de espaço ou de investimento. Só que saiu uma notícia falando que a Caoa mudou algumas coisas, liberaram aí alguns outros tipos de veículos para serem produzidos aqui no Brasil e vamos ver se a Hyundai muda de ideia a respeito disso. Até porque ela pode fazer uma estratégia de talvez importar alguns modelos do Venue, que já está sendo vendido em diversos países, e testar aqui no Brasil. Se der certo, se fizer sucesso, aí ela faz um investimento para poder construir o carro nacionalmente, né? Aí ele ficaria posicionado acima de HB20X e abaixo de Hyundai Creta, sendo mais uma opção de mini SUV no Brasil. Eu não entendi o porquê que ela fez o teste desse carro aqui descamuflado, muita gente bateu foto, revelou, mas ela depois não deu continuidade, né? Confirmando se ele ia ser construído ou não. Mas eu uso o mesmo raciocínio aí que eu falei do Chevrolet Groove. Se as montadoras perceberem que esses carros estão fazendo muito sucesso, eu aposto, nenhuma vai querer ficar de fora não e vai querer entrar para a concorrência. Beleza? Basicamente são esses 5 mini SUVs. Quem ficou com alguma dúvida ou quiser acrescentar algum comentário, é só deixar aí pra gente e até o próximo vídeo.